Agora, atividade 2, a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento familiar, tá? Então, aqui a gente coloca uma proposta de um vídeo, tá? Para vocês assistirem. É só vocês clicarem, quem está acompanhando nosso material via WhatsApp ou similares, é só você clicar nesse link que está em azul aí, que a gente der esse destaque, que vai cair, tá? Na página do YouTube para vocês assistirem o vídeo, tá? Ou senão vocês copiam, tá? Vocês copiam esse endereço, tá? E cola, tá? No seu navegador, que também você cai no vídeo, tá? Eu vou fazer uma pequena leitura sobre o que é esse vídeo, tá? Ele está falando um pouquinho sobre planejamento familiar, tá? Esse vídeo relata algumas dificuldades enfrentadas por duas famílias, tá? Em relação aos problemas relacionados à falta de planejamento, tais como consumo excessivo, tá? E gastos supérfluos, tá? Ou seja, o gasto com aquilo que não é necessário para você, a gente chama supérfluos, né? O que gerou o endividamento é a falta de dinheiro no final do mês, tá? Então, a gente tem dois probleminhas centrais aí, né, Rodrigo? A gente tem o consumo excessivo, tá? Ou seja, a gente chega... Rodrigo, eu estou precisando de comprar uma camisa. Será que eu preciso, né, comprar essa camisa, né? Será que é um consumo excessivo, se eu estou precisando? É uma camisa para trabalho. Então aí não é, deixa de ser consumo excessivo, é uma necessidade sua, né? E a gente tem aí os gastos supérfluos também, né? Como eu disse, eu passei ali na rua e passei uma loja de bala, por exemplo, e queria levar umas balas para minha sobrinha, sei lá, queria fazer uma graça lá em casa na hora que eu chegasse, e fiz um gastozinho supérfluo, tinha umas moedazinhas ali, era uma coisa que a gente não precisava, no caso, né? Minhas sobrinhas iam passar bem sem essas balas, eu tenho certeza. Ou seja, comprei uma coisa meio que sem a necessidade, né? Como o Rodrigo bem colocou aí, tá bom? No fim, a gente tem o nosso professor Wagner Luiz Marques, tá? Trazendo dicas. Ele é especialista em planejamento familiar, tá bom? O qual nos traz algumas sugestões de como nos organizarmos em relação ao planejamento familiar, bem como de nós desvencilhamos de gastos supérfluos, ou seja, nós largamos essa mania de comprar superfluamente, tá? E desnecessários, gerando assim uma economia no final do mês, tá? Então ele mostra lá, ele coloca algumas dicas, muito bem, muito bom o vídeo, a gente indica aí, que faz uma forcinha para poder assistir, que vai ajudar, tá? Não é essencial, mas vai ajudar muito nas respostas nossas, nossos exercícios, tá bom? Bom, aí eu vou dar uma sequência aqui, o Heitor também ir me ajudando aqui, e a gente ir trocando aqui um pouquinho, né? Então, depois que vocês assistiram o vídeo, ou então pelo menos ler ali, né, aquela parte que faz um relatozinho do vídeo, aí o professor Wagner lá, ó, ele fala que o planejamento familiar ele deve seguir a seguinte distribuição. Aí eu estou olhando aqui e estou até fazendo uma correlação com o meu gasto aqui familiar. Então ele fala lá, ó, aquilo que você ganha, tá? O ideal é que 40% você gaste com alimentação. Pode ser que você gaste mais ou menos, mas aqui está dentro do ideal de gasto, tá? 20% com educação, aqui seria o quê? Aí pode ser, por exemplo, um curso que você está fazendo, ou então seu filho... Cursinho de inglês, né? Um cursinho de inglês, ou seu filho está fazendo um curso de computação, ou você mesmo está fazendo um curso de computação, né? Ou algum curso, né, que você goste, né, de trabalhar, por exemplo, com, por exemplo, algo artesanal, enfim, né? De uma forma geral. Saúde, aí aqui pode ser com remédios ou até mesmo plano de saúde, né? Que você precisa ter, né? O lazer, que é uma coisa muito importante, que a gente deixa sempre em último plano, né? Que é aqui a questão para você trabalhar a mente, né? O descanso, né? Enfim, ir ao cinema, ir ao teatro, né? Ir ao Mineirão, né? Agora não está podendo, mas quando puder é importante pensar nisso aqui. E o diversos. Esses diversos aqui aí pode ser, né? Sei lá, eu compro todo mês, eu compro uma roupa. Tudo bem, né? Pode estar aqui dentro do seu gasto diverso, tá certo? Então, pensando assim nessa tabela, tá? Suponhamos que você faça essas projeções aqui para um determinado valor de salarial, né? Então, para ficar mais fácil um pouquinho, hoje a gente sabe que, né, o salário de cada um pode diferenciar, mas suponhamos que a pessoa que vem exatamente na mão dela R$1.000, que é um orçamento muito ajustado, né? Mas vamos lá. 40% com alimentação significa que você poderia gastar aqui até R$400 desse seu salário com alimentação. 20% com educação seria equivalente a você gastar até R$200 desse seu salário com educação.
Com saúde aqui, ó, R$ 150, né? Ok? Com lazer aí, que é 5%, né? Seria um terço desse valor, R$ 50, correto? Correto. E os outros 20%, né? Observa que é a mesma porcentagem da educação, com diversos R$ 200. Ah, mas aí não sobra nada para mim botar fogo, jogar fora. Não, na verdade, a gente não faz isso com dinheiro, né? Só se a gente estiver meio maluco, tá? Então tem que ter um pouco de cuidado com isso, mas pode sobrar. Se sobrar, o que você faz? Você vai poupar, você vai guardar, né? Ok? Então pode até estar dentro do diverso aqui, poupar esse dinheiro. Então, ó, qual que é a diferença entre planejamento e orçamento? Então, ó, vamos pensar direitinho. Planejar alguma coisa, ó, o plano que você tem. O que você quer fazer com aquele dinheiro? E o orçamento é o quê? O que eu posso fazer? Eu vou lá e fazer as contas. Eu vou gastar... Isso aqui é um orçamento, tá vendo? O que eu vou gastar com cada item, ó. Ok? Então, você pensa o que você vai fazer e coloca na ponta do lápis os valores. Qual que é a importância de um planejamento financeiro familiar? Será que eu não preciso planejar o que eu gasto durante o mês? Né? Se eu quero fazer uma viagem no final do ano, como é que eu vou planejar isso? Né? Durante as minhas férias. Então, você tem que pensar no que você vai reservar e guardar de dinheiro aí. No que você vai ter que gastar. Qual que é o gasto, é o vilão do orçamento familiar? Olhar o que você está gastando mais. É com o cartão de crédito? É com as idas à padaria desnecessário? Comprar pão, que às vezes não precisa, pode fazer uma torrada com o pão que sobrou do dia anterior? Coisas desse tipo aí. Né? Você considera importante analisar a diferença entre o querer e o precisar? Isso aqui é super importante. Ó. Muitas das vezes, a gente não precisa de um certo bem e acaba comprando. Né? E fica aquela coisa parada ali. Eu vou comprar uma camisa nova. Às vezes eu tenho 10 camisas no armário. Né? Para quê? Então tem uma coisa que chama minimismo, né? Você viver com uma quantidade mínima necessária de coisas para que você não precise gastar com coisas desnecessárias. Tá? Não é ser muquirana não, gente. É pensar direitinho no que você pode fazer. Né? E a 5 aqui, ó, os tipos de gastos levantados pelo professor Wagner e representados na tabela acima, exatamente aqui, corresponde a todos os gastos de uma família? Tem coisas que ele não cita aqui que você precisa gastar? Pode acontecer, né? De alguma família específica ter um gasto específico do mês que não está aqui dentro. Quais outros gastos você levaria em conta na hora de fazer o planejamento financeiro da sua família? Então, faça uma tabela como essa, coloque tudo que você gasta efetivamente para você ver o que entra e o que não entra. Bacana, Rodrigo. É só complementar, assim, na verdade, como você falou aí, né, por exemplo, na letra B, né, qual que é a importância, né? Eu acho assim, essa questão da importância, ela é bem séria, né? Porque você imagina se uma família que não tem um planejamento financeiro, né, e entra no mar de dívidas, vamos dizer assim, né? Entra numa dívida, que dívida você entra é tipo uma bola de neve, né? Aquelas bolas de neve, ela vai aumentando e você vê, e quando você vê, você não tem como mais sair dela, né? É uma situação complicada. Então, assim, a importância é grande, na minha opinião, né? E também da variabilidade, né? Assim, eu acho que assim, na minha casa eu tenho uma especificidade, na casa do Rodrigo eu acredito que ele tem outra especificidade. Ou seja, cada família tem as suas especificidades, né? Cada um tem os seus gastos. Claro que a gente tem sempre uns gastos comuns. A alimentação seria uma coisa que toda família a gente tem que colocar, né? Mas a gente tem, por exemplo, como você bem disse, eu tenho uma casa própria, eu não gasto com aluguel, né? Mas eu já não tenho minha casa própria, então eu tenho que gastar com aluguel, por exemplo. Né? Então é uma coisa que eu tenho que colocar no meu tipo de gasto. Eu tenho que colocar no meu orçamento, porque vai ser um gasto que eu vou ter todo mês. Lá na minha casa a gente não paga luz, por exemplo, mas na minha eu tenho que pagar, por exemplo. Então todo mês eu tenho que separar isso, por exemplo. Na minha casa eu não pago água. Na casa de fulano tem que pagar, por exemplo. Né? Então, assim, ou seja, cada família vai ter sua variabilidade, né? Vai ter o seu próprio orçamento, né? Então a gente vai ter vários tipos de orçamento, não tem um orçamento meio que padrão aí, tá? É isso, Rodrigo. Acho que a dica 1 seria isso, né? E até a próxima dica, tá? Obrigado aí pelo bate-papo e um abraço para todos. Beleza, pessoal. Até a próxima. Valeu!